Então já estamos preparados, a palestra com a doutora Natália Omori de Almeida. Obrigada pela recepção, estou muito feliz de estar aqui, sempre é um prazer retornar a essa casa, estar com o professor Robson Almeida e hoje com meus amigos, Walter, Darcy, doutora Fernanda, que eu estou conhecendo hoje, e principalmente vocês, porque realmente é uma vitória. Vocês saíram da zona de conforto e isso que é o mais bacana, vocês viram um progresso. Se a gente não sai de casa, se a gente não sai da zona de conforto, nós não iríamos saber o resultado. E que resultado? Eu estava assistindo dali, eu sempre fico emocionada de ver quantas pessoas se desenvolvem com essa técnica. E hoje foi falado muito em técnica, o Robson falou em técnica, o Jorge falou em técnica, e realmente sem técnica não tem como a gente dar feedback. Porque o feedback, quando o Robson falou assim, Natália, vem aqui na frente e faça suas considerações iniciais. O que eu não fiz? Quem é que observou? Eu deixei de fazer uma coisa que vocês aprenderam a fazer aqui. Não cumprimentei a mesa. E lembra que eu falei, se você não aplicar essas técnicas diariamente, ou tiver essa oportunidade, você vai esquecer. E eu só fui ali tocar quando o Iglesias falou e cumprimentou a mesa. Eu falei, é uma técnica que eu não apliquei. E como é que vocês conseguem me dar esse feedback? Porque vocês conhecem a teoria, vocês conhecem a técnica. Então, jamais, se você não tem a técnica ou teoria, como que você vai dar um feedback para a pessoa? Como é que você vai ter credibilidade de passar para essa pessoa que está recebendo o feedback que você sabe alguma coisa? Como é que eu vou acreditar? Entendeu? Então, olha como que é bacana. Vocês perceberam, vocês colocaram a sua escuta ativa. A escuta ativa não é só o ouvido. A escuta ativa é você ouvir com... o corpo fala. O que vocês estão... Eu estou falando com vocês, mas eu estou observando como é que vocês estão me olhando, como é que... Se está próximo, se não está. Isso tudo é escuta ativa. E nós, cada vez mais, precisamos disso. Se a gente for pegar cada clubinho, vamos dizer assim, na sua casa, no seu trabalho, nós percebemos o quanto nós precisamos trabalhar esse feedback. Senão a gente não cresce. Não é, Iglesias? A gente está na associação, na PAMEC, e nossa, às vezes a gente briga assim parece que nós vamos terminar com tudo, sabe assim? Então é muito importante, por mais difícil que seja, nós termos essa capacidade. Não é fácil. Eu particularmente, eu sofri muito porque eu sempre quis agradar as pessoas. Era difícil eu falar não para as pessoas. Então, puxa, e parece que a vida vai colocando no nosso caminho coisas para nós crescermos, como vocês hoje aqui no curso de oratória. Eu fui nomeada recentemente supervisora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Eu sou mediadora, advogada. E a supervisora vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar feedback para os profissionais, para os conciliadores, mediadores. É algo recente, já causou muita confusão, mas o que eles nos deram? Um padrão. Vai ter sim um padrão básico para você avaliar esses profissionais. Eu falei, que bom, porque vai nos ajudar tecnicamente. Mas não é fácil. Eu aparecer lá, a pessoa olhar para mim e já me olha com resistência. Tem pessoas que já pediram afastamento, porque não quer ser avaliado. Mas essa já não ganho e eu vou ter que ser avaliado. Então são N problemas que vão surgindo e nós ali, né, na nossa empresa, na nossa casa, nós temos que trabalhar com feedback para que tudo ande conforme um equilíbrio. Então a questão desses profissionais que estudam isso, o feedback é uma ação pontual ou uma cultura? O que vocês acham? Porque hoje tudo a gente precisa trabalhar colaborativamente. Hoje nós temos o quê? A mediação, nós temos o design thinking, nós temos o compliance, e tudo são equipes multidisciplinares. E não vai ser diferente na academia do professor Robson. Cada um aqui deve ter uma área específica, não é? E tudo nós vamos precisar trabalhar colaborativamente. Hoje tudo é assim. Mesmo nas palestras, mesmo nas aulas, não é só um que fica falando, é a colaboração de vários. Tá? Então o que você acha, Darcy? É uma ação pontual ou uma cultura? O feedback. Feedback.
concepção do estudo produtivo deve ser uma cultura, porque eu não sei, mas não sei, dentro do parâmetro do Robson, não posso responder se ação control. Ótimo. A Darcy falou, na minha concepção, na minha percepção. Então não importa se está errado ou está certo, mas o que ela pensa. Mas nós temos que ter esse respeito com o outro. Não importa se está errado ou certo. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Mesmo no meu trabalho, eu não estou lá para julgar, não estou lá para aconselhar. Eu estou fazendo aqui a gestão da minha comunicação. A mediação, eu estou fazendo a gestão da minha comunicação. Quem vai decidir qualquer coisa são vocês. Hoje em dia, são vocês que decidem qualquer coisa. A não ser que você vá diretamente para a porta do judiciário. Aí é o juiz. Mas hoje, vocês passam todos pela conciliação e mediação e vocês decidem o que é mais confortável. O que é mais confortável, as opções melhores, as alternativas melhores, que se vocês acharem que devem assinar alguma coisa, assinam. É obrigado? Não é obrigado. Você não assina se você não quiser. Ah, então uma dúvida ali, Natália, na sessão, quero falar com o meu advogado, quero falar com a minha mãe, quero falar com uma pessoa que eu confio. Para a sessão, vamos retornar, a gente remarca, e aí nós podemos fazer algo com segurança. Hoje não tem como mais a gente fazer as coisas sem segurança. Como que você vai assinar uma coisa se você não está seguro? Você não vai cumprir. Você não vai cumprir o que você assinou. Você não vai cumprir o que você determinou ali. Por quê? Por quê? Porque às vezes você está com medo, às vezes você se sentiu oprimida ali. Então vocês têm que observar os seus sentimentos também. É muito importante você validar os seus sentimentos. Está com raiva, você está com ódio? Então talvez não seja aquele momento para você resolver a situação. Tá? Então essa análise ela é importantíssima hoje em dia. Tá? Então a forma de comunicação, a aprendizagem, eu estou morando no ambiente. A forma de comunicação hoje, ela é o que vai dar o tom de qualquer trabalho. Por quê? Porque de repente, da maneira como você for falar, for dar o feedback para uma pessoa, se você falar com palavras rudes, o que vai acontecer? Ela vai te responder rudemente, o comportamento dela vai começar a atrapalhar toda a organização, seja da sua casa, seja do seu trabalho. Então a forma de se comunicar é importante. Por exemplo, no meu trabalho, eu tenho observado lá hoje, né, os mediadores e conciliadores. Tá, a pessoa recebeu, ela está olhando para o papel, tá tudo bem com você? Tá, tem acordo? Tá olhando assim, ó. E tá lá no meu papel lá. A pessoa olhou no olho dessa pessoa. A pessoa, ela acolheu. Então se você fica ali fazendo isso, mesmo na clínica, às vezes médica, a pessoa só tá ali, só tá fazendo laudo e nem te examinou. Então a gente precisa ter esse cuidado de nós estamos trabalhando com pessoas e ainda no meu caso, trabalhando com conflito, como que eu vou receber uma pessoa dessa maneira, sem olhar para a pessoa? Então o que eu tenho que investigar agora? Os profissionais estão fazendo isso, estão acolhendo essas pessoas que já vêm com tanto problema, é divórcio, é dissolução de sociedade, é consumidor, é na parte empresária, é irmãos brigando na empresa. Então nós precisamos trabalhar esse acolhimento, não só na minha área, mas em todas as áreas, na nossa casa. Como é que está sendo o feedback do seu filho? Como é que está sendo o feedback do seu cachorro, do seu pet? Até os pets falam com a gente. Tem um livro da Condomari chamado A Mágica da Arrumação. Até na maneira como você organiza a sua casa, você está revelando algo sobre você. É impressionante. Ela estudou tanto essa história de organizar a casa, roupa, tudo. Será que essa roupa que você tem, você está feliz com ela? Será que realmente você tem que deixar ali no teu armário? Então são técnicas e mais técnicas que estão vindo por aí e que vão revelando muito de nós. Tá? Então muito cuidado para falarmos com as pessoas. O William Ury, que ele é um grande negociador, um grande mediador, ele sempre fala, seja duro com os problemas, mas amável com as pessoas. Sinais que norteiam comportamento, atitudes e consideração de respeito. Você não está lá para julgar a pessoa, você não está lá para malhar alguém, você está lá para observar o comportamento e se esse comportamento está de acordo com a política da empresa, com a missão, com o valor, com o propósito, com a maneira que você se dedica ali na sua casa. Então são sinais, o feedback vai entrar dentro desses sinais de comportamento, tá? De atitudes. Então, você legitimar uma pessoa, olha, você para mim é muito importante.
As pessoas são carentes, sinto que as pessoas estão muito carentes de escutar isso. Muitas vezes eu recebo lá um divórcio, a pessoa fala assim, acabou, o que aconteceu? Acabou o amor. Ah, acabou o amor? É, porque eu faço tanta coisa na minha casa, me dedico tanto a você, meu marido, meu filho, para receber esse divórcio. Sabe com que ele me traiu? Com a minha amiga. Entendeu? Então, são situações muito difíceis. Mas eu falei, tá, mas então você quer o divórcio? Pelo menos um pedido de desculpas. Às vezes é um pedido de desculpas. Aí o que eu falo? Puxa, será que o senhor ouvindo o que essa senhora está falando, como é que você se sente? Aí, por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz uma pergunta reflexiva. Porque a pergunta reflexiva vai te levar ao pensamento e sentimento. Aí a pessoa caiu na real e falou assim, ele olhou para ela e falou assim, não, você foi muito importante até hoje. Aí ele falou tudo o que ele expressava. E era isso que ela queria ouvir. O divórcio era apenas um motivo. Mas isso que ela queria o reconhecimento. Saber exatamente qual ponto precisa mudar e quais precisam de melhorias. Não adianta a gente querer falar alguma coisa por falar. A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo e exatamente em que ponto que você vai utilizar o seu feedback. Tá? Então, se eu estou vendo lá que a pessoa, na abertura do meu trabalho, eu sempre falo, se você não está confortável, a gente pode conversar individualmente, particularmente, tá bom? Então, enquanto eu fico com você aqui, você fica um pouquinho lá fora e depois nós vamos trocar, mas eu vou te ouvir também. E quando eu faço isso, e explicando isso, eu vejo o profissional e eu tenho que supervisionar esse profissional, a pessoa não falou isso. E aí eu vou ter que falar, olha, você esqueceu um ponto importante, porque de repente as pessoas não querem se confrontar e não estão nem no ponto de se olharem. Então, se você deixa de falar que existe a reunião privada, elas nunca vão saber. E é importante nesse momento, quando nós estamos apresentando o nosso trabalho, falar exatamente como se procede. Só que eu só posso falar isso se eu sei disso. Eu só posso falar isso se está dentro do padrão, se está dentro de uma política. Tá? Então, por isso que exatamente você precisa saber em que ponto essa pessoa está precisando de ajuda. E não esqueçam, nós somos líderes, nós somos gestores, nós somos supervisores, nós estamos na nossa casa, a gente tem esse poder familiar. Então, a todo momento, nós precisamos de exercer esse feedback. Tá? Então, quanto mais ele for preciso e claro, melhor a comunicação vai chegar sem ruído. E se chegamos sem ruído, as atitudes, o comportamento, elas vão voltar claros e precisos. E tudo tem a ver, depois que você, na maneira como você trabalhar essa sua linguagem, trabalhar a comunicação, trabalhar esse feedback, aí vem a motivação e vem o engajamento. Tá? Então, para as pessoas, muitas vezes, elas precisam se sentir motivadas, mas você tem lá N modelos, modelo sanduíche, feedback sanduíche. Você tem lá o positivo, você vai falar o feedback positivo, olha, você é muito bom no que você faz nessa situação, continue fazendo. Mas eu quero te falar uma coisa, tem um ponto aqui que eu acredito que você pode melhorar, a forma como você recebeu o tal cliente e tal. Então você vai falar o ponto positivo, um ponto de melhoria e um incentivo. Então você faz um sanduíche, um feedback sanduíche. É uma técnica? É uma técnica. Dá pra gente aplicar. Outra técnica, start, stop e contínuo. Vou falar de sanduíche. Sanduíche, né? Estou com fome. Então, e uma outra técnica bacana é o start, stop e contínuo. Então, o que a pessoa não está fazendo e ela pode começar, o que ela está fazendo não está bom, que ela pode parar, que é o stop, e o que ela está fazendo e está bom, pode continuar. Então, essas três questões podem te ajudar muito aí no seu trabalho, no seu feedback. Bom, e como eu já falei, nós temos o feedback positivo, o negativo, mas nós vamos usar como melhoria, tá? E o construtivo. O construtivo vai unir os dois, tanto o positivo como o de melhoria. E importante, quando você vai dar um feedback de melhoria, é importante você fazer ela um para um, individualmente. Pode ser coletivamente? Pode, mas tome muito cuidado, porque quando você está no coletivo, você começar a comparar uma pessoa com a outra, isso pode começar a gerar um pouco de
de desconforto, tá? Então tome cuidado quando você fizer no coletivo. E como eu já falei para vocês, atentar-se à forma como vocês colocam as informações e opiniões para evitar mal-entendidos. Então, utilizem de perguntas. As perguntas te ajudam muito. Perguntas abertas para você colher a narrativa, para você saber o que está acontecendo. Pergunta fechada se você quer confirmar. É isso que eu entendi? Sim ou não? E pergunta reflexiva. Como é que você se sente? Como é que você pensa estando na situação, ouvindo essa pessoa? Então, as perguntas vão te ajudar muito. Em vez de você falar assim, eu acho que, minha opinião, isso você já está colocando muito a tua crença, a maneira como você está, que você tem como experiência. E muitas vezes você precisa trabalhar aí uma evidências, você precisa trabalhar aí alguma coisa que vai sustentar o que você quer aplicar. E feedback com maturidade. Com respeito à pessoa que está recebendo, quem está recebendo, procure enxergar isso como um presente, para que você possa trabalhar o seu crescimento. Os profissionais estão sempre preocupados, então eles estão... Se você trabalhar numa empresa que está preocupado com você, você não fica feliz, você não vai querer ficar ali? Então é muito importante, você que é líder, se preocupar realmente com o seu funcionário, com o colaborador, com alguém da sua casa, e dar feedback, falar com que o profissional se sinta, como eu falei, seguro. Então você vai trazer aí muitas motivações, muitas recompensas. E diminuir a rotatividade e contará com uma equipe unida. Muitas vezes a rotatividade tem a ver com o seu tipo de liderança. Então, se tá meio bamba, preste atenção, olhe, pega um caderno, começa a ver o que está funcionando e o que não está, porque isso realmente tem sido algo muito importante na nossa sociedade e para as nossas vidas. Só quero passar então rapidinho um vídeo, se mãe é um plus. Foi uma mensagem do Dia das Mães, mas tem muita coisa que dá para tirar daí. Não? Ai, que pena. Bom, mas esse vídeo aqui, se vocês depois quiserem pegar, é bacana porque essa mulher, ela vai fazer entrevista, mas ela se dedicou muito à família, aos filhos. E aí eles começam a falar, mas você ficou muito tempo afastada da empresa, então você não serve mais, você não serve para estar nessa empresa. E ela fez vários, eles dando N feedbacks. Aí ela começou a olhar, puxa, eu acho que eu posso mudar a forma desse meu currículo. E ela observou uma mãe, ela observou uma mãe que estava alimentando o filho, um celular aqui, escrevendo alguma coisa. Ela falou, puxa, mas eu tenho toda essa capacidade, e aí eles vão falando, conforme vai passando o vídeo, ele fala. Aí ela mudou todo o currículo dela, a comunicação dela no currículo, aí os feedbacks. Você tem capacidade de assumir riscos, você tem uma comunicação oratória, você tem gestão de recursos, capacidade de motivação, organização e planejamento, perseverança. Foi passando um filme dela com as crianças, com o filho, ela lá de noite perto do berço, porque a criança estava doente, e tudo isso tem a ver com persistência, tem a ver com motivação. Ela contava histórias para os filhos, tem a ver com oratória. Então, tudo aquilo que ela passou, mesmo que ela teve que se dedicar à família, ela usou aquilo como se ela tivesse aquela capacidade. Ele falou, mas em que empresa mesmo você trabalha? Aí fecha o filme, seria legal vocês puderem assistir, quando puder assistir, para vocês verem que a gente precisa dar valor a todas as nossas experiências. Olhando a doutora Natália fazendo esta palestra, nós podemos pensar assim que ela já fazia isso com desenvoltura há algum tempo atrás. Mas a doutora Natália ficou fazendo o curso conosco por quanto tempo? 6 meses? 6 meses. Por 6 meses. E agora ela consegue. Eu liguei para ela e falei, você pode dar uma palestra lá para nós? Ela falou sim. Aí eu que sugeri o título de Relacionamento Humano, e ela foi, estudou e trouxe aí a palestra pronta para nós. Esse que é o resultado do treinamento e da oratória. E você tinha dificuldade, doutora Natália?
Não, eu sempre fui muito tímida. Até hoje eu sou tímida. Não é fácil para mim estar aqui, não é fácil dar feedback, mas como eu falei, a vida vai colocando pessoas como o professor Robson, né? A Darcy Martins também faz um trabalho lindo com as mulheres. Pode, fala. Não? Nesse momento não. Ah, tá. Então, faz um trabalho lindo com as mulheres, já participei de algumas coisas dela também. Então, a gente, são superações, e se a gente não viver, se a gente não ultrapassar, sair da zona de conforto e ir para a oportunidade, que história que nós vamos contar? Né? Certo. Então, parabéns, doutora Natália. E é assim que funciona a oratória. Nós vamos se desenvolver, né? Nós vamos crescendo, vamos aperfeiçoando. E a doutora Natália é um orgulho aqui para nós. Uma salva de palmas para ela.